Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia! Segunda-feira chegando, 9 de outubro de 2023. Hoje quero mandar aquele super abraço para a Vitória e a Ana, de Pitangui, Minas Gerais. Érica Fabiane, de São Jorge do Ivaí, aqui no Paraná. E a Lívia, de Jacareí, São Paulo. Muito bom saber que vocês estão ligadinhas na Palavra de Deus. Obrigado de coração e também a todos aqueles que nos escutam e me mandam mensagens. Só falta colocar ali na mensagem a cidade, de onde estão nos ouvindo, ok? O evangelho de hoje traz a parábola do bom samaritano. Meditar uma parábola é o mesmo que mergulhar na vida para descobrir nela os apelos de Deus. No episódio de hoje, um mestre da lei, para colocar Jesus contra a parede, lhe faz a seguinte pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Iniciemos nosso podcast de hoje com a oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a herança, a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um doutor, conhecedor da lei, quer provocar Jesus e lhe pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O mestre da lei acha que precisa fazer alguma coisa para herdar.
Ele quer garantir a herança através do seu esforço pessoal, mas herança não se merece. Recebemos a herança pelo simples fato de sermos filhos. Então você não é mais um escravo, diz Gálatas capítulo 4, mas um filho. E se é filho, você também é herdeiro pela vontade de Deus. Como filhos e filhas, nada podemos fazer para merecer a herança. Podemos sim perdê-la. E Jesus responde com uma nova pergunta: o que diz a lei? O tal doutor responde corretamente, combinando duas frases da lei. Então ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A frase está em Deuteronômio, capítulo 6, e em Levítico, capítulo 19. E Jesus aprova a resposta e diz: faça isso, e você viverá. O importante, o principal é amar a Deus. Mas Deus vem a nós através da pessoa do próximo. O próximo é a revelação de Deus para nós. Por isso devemos também amar o próximo com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. Querendo se justificar, o tal doutor pergunta: e quem é o meu próximo? Ele quer saber em que momento Deus vem até mim. Ou seja, quem é a pessoa ao meu lado que é a revelação de Deus para mim? Para os judeus, a expressão próximo estava ligada ao clã. Aquele que não pertencia ao clã não era o seu próximo. Segundo Deuteronômio, eles poderiam explorar o estrangeiro, mas não o seu próximo. Deuteronômio capítulo 15. A proximidade se baseava em laços de raça e sangue. Mas Jesus tem outra forma de ver as coisas. Ele expressa na parábola do bom samaritano o pensamento divino. A parábola diz o seguinte: entre Jerusalém e Jericó fica o deserto de Judá, refúgio de bandidos, assaltantes. Jesus conta um fato que deve ter acontecido muitas vezes. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despiram, espancaram e depois foram embora deixando-o quase morto. Coincidentemente, passa um sacerdote. Em seguida, um levita. São funcionários do templo, da religião oficial. Os dois olham para o homem ferido e passam adiante. Eles não fizeram nada. Mas por que não fizeram nada? No primeiro momento, Jesus não diz. Imediatamente depois, passa um samaritano que estava viajando. Veja, ele se comove, se aproxima, cura as feridas, coloca o homem no seu animal, leva-o para a pousada próxima, cuida dele durante a noite e no dia seguinte dá 2 denários para o dono da pousada, o salário de 10 dias, e diz para ele: cuide dele e o que você gastar é mais, eu te pago quando voltar. É uma ação concreta e eficiente. É uma ação progressiva. Chegar, ver, ter compaixão, aproximar-se, agir, cuidar. A parábola diz um samaritano que viajava. Jesus também viajava para Jerusalém. Jesus é o bom samaritano. As comunidades devem ser o bom samaritano. Eu e você precisamos ser assim. A princípio, o doutor havia perguntado: quem é o meu próximo? Por trás da pergunta estava a preocupação com ele. Ele queria saber: Deus me manda amar quem? Para que eu possa ter a consciência tranquila, limpa, e dizer: fiz tudo o que Deus me pediu. Jesus faz outra pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo daquele que foi ferido pelos bandidos? A condição de próximo não depende de raça, parentesco, simpatia, proximidade, religião. A humanidade não está dividida em próximo e não próximo. Depende de saber quem é o próximo de verdade. Chegar, ver, sentir compaixão e se aproximar. Se você se aproximar, o outro passa a ser o seu próximo. Depende de nós e não do outro. Então Jesus derruba tudo e tira do mestre a segurança que poderia vir a ele, através
da lei. Reparem que a pergunta ela é diferente. Não é saber quem é o meu próximo, como queria o doutor da lei, mas saber de quem eu devo ser próximo. A palavra samaritano vem de Samaria, capital do Reino do Norte de Israel. Após a morte de Salomão em 1931 a.C., as 10 tribos do norte se separaram do reino de Judá, no sul, e formaram um reino independente. Isso está narrado lá em 1 Reis, capítulo 12. O reino do norte sobreviveu por cerca de 200 anos. Em 722, mais ou menos, seu território foi invadido pela Assíria. Grande parte da sua população foi deportada, segundo Reis, capítulo 17, e pessoas de outros povos chegaram a Samaria. Houve uma mistura de raças e religiões, da qual nasceram os samaritanos. Os judeus do sul desprezavam os samaritanos, os consideravam infiéis e adoradores de falsos deuses. Havia muitos preconceitos contra os samaritanos. Eles foram desaprovados. Dizia-se deles que tinham uma doutrina incorreta e que até nem faziam parte do povo de Deus. Alguns chegaram a dizer que ser samaritano era a mesma coisa que ser do diabo. Muito provavelmente, a causa deste ódio não foi apenas uma questão de raça e religião. Era também um problema político, econômico, ligado à posse de terras. E essa rivalidade continuou mesmo no tempo de Jesus. Mas Jesus coloca os samaritanos como modelo e exemplo para todos. Hoje a igreja celebra São Dionísio, o apóstolo da Gália. Ele, de origem italiana, era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a antiga Gália do norte em meados do ano 250, portanto aí no século III. São Dionísio fundou a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, sendo eleito seu primeiro bispo. O sucesso da sua missão, porém, começou a incomodar os magos gauleses e os romanos fiéis ao imperador Valeriano, que perseguia duramente os cristãos. Os gauleses o acusaram de bruxaria e práticas maléficas. Os romanos o prenderam, porque São Dionísio não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Jesus Cristo, ele preferiu a morte. Ao lado do bispo, o diácono Rústico e o sacerdote Eleutério, seus companheiros, também testemunharam sua fé cristã sendo decapitados. Logo depois levou os restos mortais dos seus companheiros a Paris, onde também sofreu martírio, sendo decapitado no local onde depois ficou conhecido como a Colina do Mártir. Santo Dionísio, popularmente conhecido como São Diniz de Paris, e comemorado neste dia, foi venerado como o único padroeiro da França durante muito tempo. São Dionísio segue sendo aclamado pela mais antiga tradição cristã francesa, que o venera como um mártir cefalóforo, ou seja, carregador de cabeça. Esse nome se dá por causa do extraordinário acontecimento após a sua decapitação. A tradição conta que ele se levantou, tomou sua cabeça nas mãos e saiu em direção ao Monte do Mártir, onde foi enterrado. Por outro lado, os corpos de seus companheiros haviam sido atirados no rio Sena, então foram resgatados e enterrados junto ao companheiro bispo. Sobre o túmulo no Monte do Mártir, mais tarde, foi edificada uma basílica, junto à qual, no ano 630, o rei Dagoberto fundou uma abadia. A abadia em Paris tornou-se tradicionalmente o local onde todos os reis da França, do século X ao século XVIII, foram enterrados. Além disso, muitas rainhas escolheram ser coroadas nessa abadia. Nesse período medieval, a igreja estava aliada com os francos e por isso seus reis e rainhas buscavam lugares sagrados para serem enterrados ou coroados. Queriam encontrar na intercessão do santo padroeiro da França uma segurança para o seu posto, patrocínio espiritual e honraria sagrada. Hoje o apóstolo da Gália é invocado pelo povo cristão contra dores de cabeça e possessões demoníacas.
além de ser homenageado como um dos primeiros pais da França. São Dionísio e seus companheiros demonstraram a fidelidade a Cristo por meio do martírio, e também pelo espírito evangelizador que é capaz de desbravar e instalar a religião em novos lugares. Os trabalhos realizados naquele país geraram frutos para as gerações futuras, deixando um testemunho para toda a França. Ao apóstolo da Gália, pedimos por aqueles que estão enfermos na mente, aqueles que têm grandes enxaquecas e diversas outras doenças. Rogamos com confiança, sabendo que, através do seu martírio, podemos alcançar as graças de Jesus. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e tudo de bom para a sua vida. Até amanhã.